Boa noite, amados irmãos e amigos, que estão sempre nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube. Estamos dando início, a mais uma Escola do Evangelho. Hoje vai ser a nossa 23ª aula, e nós estamos usando como base, esse livro, Fundamentos da Fé Cristã, volume 2. Estamos chegando já ao finalzinho, graças ao Senhor. O tema da aula de hoje, amados irmãos e amigos, é projetados para servir. Interessante porque esse tema, projetados para servir. Na lição do volume anterior, interessante que também na lição 23, nós vimos que a vida cristã, ela tem dois aspectos. Ela tem o aspecto da vida e o aspecto dos serviços. E, de fato, nós fomos criados para servir ao Senhor. Deus projetou o homem para isso. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, versículo 15, em Gênesis capítulo 2, versículo 15, logo na criação, capítulo 2, Gênesis capítulo 2, versículo 15, fala assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Ou seja, assim que o homem foi criado, Deus ele já mostrou para que o homem tenha sido criado. Já mostrou que o homem, de fato, ele foi criado para servir ao Senhor. Só que, infelizmente, a gente sabe que por causa do pecado, por causa da desobediência, o homem ele ficou impossibilitado de servir o Senhor. E até hoje, todos aqueles que ainda não receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, tentam de todas as maneiras servir o Senhor. Só que, para que nós possamos servir o Senhor adequadamente dentro do coração de Deus, a primeira coisa que o homem tem que fazer é ser restaurado. A primeira coisa que ele precisa fazer é receber o Senhor Jesus Cristo no seu espírito. Só quando nós recebemos o Senhor no nosso espírito, confessando Ele como Senhor e Salvador de nossa vida, é que nós nos tornamos de novo habilitados para servir ao Senhor. E somos, de fato, usados pelo Senhor. Porque o serviço ao Senhor não é um serviço baseado na capacidade humana, não. O serviço ao Senhor é um serviço baseado na vida de Deus em nós. É por isso que existem esses dois aspectos, o aspecto da vida e o aspecto do serviço. Ninguém nunca vai conseguir servir a Deus adequadamente sem a vida de Deus. E mesmo aqueles que já creram, que já confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ainda assim, não pode servir ao Senhor no seu esforço natural, na sua capacidade humana. Nós temos que aprender a servir o Senhor 100% na dependência de Deus. É essa natureza de Deus, essa essência de Deus em nós, que nos leva a servir segundo a sua vontade. E nós só conseguimos servir ao Senhor segundo a sua vontade quando nós não estamos em nós mesmos, mas quando nós estamos no Espírito. Então, isso é fundamental para nós. Se eu e você queremos, de fato, sermos úteis na mão do Senhor, nós que já cremos no Senhor, nós precisamos, de fato, nos voltar ao Espírito. Porque, eu repito, servir ao Senhor é uma questão de vida. A vida de Deus é quem deve nos governar, antes de qualquer serviço ao Senhor. E continuando aqui, amados irmãos e amigos que estão nos acompanhando, eu vou usar hoje bastante aqui o livro, Aqui fala assim que, se não servirmos, certo? Se não servirmos a Deus,
e ao próximo, nossa vida, assim, ela fica sem sentido. Se a nossa vida, se o nosso viver não é para servir as pessoas, não é para servir a Deus, né? A nossa vida é uma vida, como diz Salomão, de correr atrás do vento. É uma vida sem sentido. É como se, por exemplo, você tivesse um carro, certo? Que deve ser usado para você ir para os lugares, de um lado para o outro, né? Vamos supor, um carro sedã, um carro normal. E você, de repente, nunca usar esse carro para se deslocar, né? Mas você simplesmente usar o carro para qualquer outra coisa, menos para o seu uso. Né? Usar o carro, por exemplo, para você encher ele de material de construção, né? Não é adequado, né? O carro ele foi projetado, né, para que as pessoas possam usá-lo, né, para se direcionar de um lugar para outro, para se conduzir de um lugar para outro. Se você compra um carro e deixa o carro guardado na garagem, né, enchendo de poeira, ou você enche o carro de tranqueira, só tranqueira, e deixa o carro sempre lá, então esse carro ele não está sendo usado, né, para que foi projetado? Ele foi projetado para conduzir as pessoas, mas, no entanto, está lá, só parado, né? Como, de fato, né, ainda existe, né? Muitas pessoas que têm carros, né, e hoje esses carros estão lá parados, enferrujando, muitos, né, se acabando, sem uso nenhum. Foram comprados, mas não está sendo usado para que foi comprado, para que ele foi projetado. Nós fomos projetados para servir ao Senhor. Isso é algo que precisa, assim, estar muito claro para nós. Aqui em Efésios capítulo 2, vamos abrir aqui em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Fala que nós somos. Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criado em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa palavra feitura, traduzindo, né, ela significa obra-prima, ou no grego é poema. Então nós somos a obra-prima de Deus. Só que aqui fala que nós somos a obra-prima de Deus, e nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Ou seja, nós fomos criados para fazer o quê? Boas obras. Então, nós fomos criados para servir. Fomos criados para fazer alguma coisa. Nós não fomos criados para não ter nenhuma utilidade. E fala assim, boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Então Deus, né, até mesmo antes de nos criar, Ele já tinha preparado tudo que nós iríamos fazer, todas as obras que nós iríamos fazer. Só que aqui fala que nós fomos criados em Cristo. Se nós fomos criados em Cristo, todas essas obras, elas precisam serem feitas em Cristo. Como eu já falei, essas obras elas não podem ser feitas em nós mesmos. Então, nós fomos criados, amados irmãos e amigos, né, para servirmos ao Senhor. Esse é o segredo, né, da vida humana. Então, como eu falei, se nós não servirmos ao Senhor, e servir ao Senhor é servir a pessoas, é servir aos homens, né? De fato, a nossa vida é pura vaidade, porque senão nós estamos vivendo apenas para nós mesmos, apenas para satisfazer as nossas necessidades, o nosso ego, né? A nossa vida natural. Então, isso é correr atrás do vento, isso é pura vaidade. Nós fomos projetados para servir ao Senhor. E é interessante que um outro ponto que a gente vai ver aqui é que quando você sabe o sentido da sua vida, quando você sabe para que você foi projetado, você consegue ter uma vida feliz, porque você é alguém que conhece, né, o para que você foi criado, o porquê você foi criado.
Quando você não sabe, né, a razão da sua vida, o sentido da sua vida, você passa a ter uma vida assim dissoluta, uma vida sem propósito, uma vida sem rumo. Mas uma vez que nós temos essa visão de que fomos criados para servir, eu fico assim impressionado com isso. Então nós conseguimos ser pessoas que temos em nós uma felicidade, e uma felicidade assim genuína. Certa vez, né, alguns cientistas, né, alguns filósofos, né, eles começaram a discutir entre eles qual era assim o caminho para a felicidade. E é interessante porque eles achavam que o caminho para a felicidade era o homem conquistar seus objetivos. Por exemplo, você tem um sonho de adquirir um carro. Aí você luta e você consegue adquirir o carro. Você tem um sonho de entrar numa faculdade. Aí você estuda, você paga um preço muito alto, entra na faculdade. Você tem um sonho de casar. Aí você vai e consegue, né, se organizar e consegue casar. Só que você percebe, e o homem percebe, que sempre que ele consegue aquilo que ele tinha determinado, né, para a vida dele, logo após ele conseguir aquilo, ele já fica o quê? Desanimado de novo. Né? Se ele queria conseguir um carro, ele vai, consegue o carro. Na primeira semana tem aquela euforia, né? Se possível, até almoçar e dormir dentro do carro, ele almoça e dorme dentro do carro. Mas vai passando o tempo, daqui a pouco ele nem liga mais para o carro. Né? Antigamente, todo mundo dava um polimentozinho, qualquer poeirinha lá, né? Passava o pano, todo final de semana, lavar o carro. Mas depois que o carro perdeu o encanto, né? O carro vai ficando para lá, vai ficando para lá. E assim é a vida do homem. E esses filósofos, eles perceberam que a verdadeira felicidade do homem não estava em o fato dele correr atrás de alcançar algo. Não estava no fato dele conseguir cumprir a sua vontade. Mas a verdadeira felicidade do homem, eles perceberam que em vez de estar na busca desesperada de conseguir algo, eles perceberam que a verdadeira felicidade do homem estava no contrário. Em vez dele buscar, né, para ele agora descobriu que a verdadeira felicidade estava em se dar pelas pessoas. Então, assim, Deus, de fato, assim, Ele nos criou, né, para servir. E servir a Deus é servir a pessoas. Veja, para que foi que Deus veio à Terra? Para que foi que Deus viveu 33 anos e meio? No período que Ele estava aqui na Terra, durante os seus 33 anos e meio, né, principalmente a partir dos seus 30 anos, que o ministério do Senhor terreno durou 3 anos e meio. Né? Principalmente durante esses 3 anos e meio, o que foi que o Senhor fez? O Senhor só se preocupou com pessoas. Tudo o que Ele fez foi cuidar de pessoas, salvar pessoas, ressuscitar pessoas, curar pessoas. A vida dele, durante aqui na terra, foi exclusivamente para cuidar de pessoas. Por quê? Porque essa era e é a vontade de Deus. E para que foi que ele morreu numa cruz? Também para cuidar de pessoas. Porque por meio da sua morte, ele não só tratou com Satanás, mas ele também levou para a cruz todos os nossos pecados. E na cruz ele derramou o seu sangue em favor de nós. E ele ressuscitou ao terceiro dia, tornou-se o Espírito que dá vida, para quê? Para poder entrar dentro do homem. Então tudo que Deus fez, tudo que o Senhor fez e faz até hoje, é para servir ao homem. Mais para frente a gente vai ver que ele mesmo falou que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Essa é a lógica do homem. Essa, na verdade, é a verdadeira felicidade do homem. Se nós estivermos, sabe, irmãos e amigos, se nós estivermos o tempo todo, sabe, o tempo todo preocupado em receber as coisas
que é o que nós temos mania, né? Nós estamos sempre pedindo as coisas. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu preciso disso. Senhor, veja isso. Senhor, isso. Senhor, isso. Senhor, aquilo. Mas se nós estivermos a nossa vida toda voltada só para receber coisas, nós nunca vamos alcançar, de fato, a verdadeira felicidade. Porque a verdadeira felicidade não é receber. A verdadeira felicidade é dar, é se dar pelas pessoas. Foi para isso que nós fomos criados, né? Aqui em Atos capítulo 20, versículo 35, o Senhor fala assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Faça a experiência. E eu creio que essa é a experiência também daqueles que têm se dado, daqueles que saem para pregar o Evangelho, daqueles que saem para apacentar as pessoas, para cuidar de pessoas, né? Essas pessoas, né, sempre que a gente faz isso, a gente sente dentro de nós uma alegria que a gente não consegue explicar. Porque, de fato, assim, cuidar de pessoas é algo assim, que está dentro de nós. Por que essa vontade está dentro de nós? Porque a gente um dia recebeu Deus para dentro de nós. E quando nós recebemos o Senhor para dentro de nós, veio tudo o que Ele é. Toda a vida de Deus, a essência de Deus veio para dentro de nós. Então, se Deus é alguém que se preocupa pelas pessoas, essa mesma preocupação que está dentro do coração de Deus, também vai estar dentro de nós. Então, assim, o homem, de fato, assim, que vive correndo, né, que vive em busca, né, de se satisfazer, ele é uma pessoa, na verdade, insatisfeita. Ele corre atrás de conquistar os seus objetivos, mas sempre no final ele está cansado e insatisfeito. Mas todo aquele que procura servir as pessoas, ajudar as pessoas, cuidar de pessoas, se você prestar atenção, são as pessoas mais felizes que existem na face da terra. Interessante, né? Então nós fomos de fato assim, criados para servir. E a verdadeira felicidade está nisso. Não adianta a gente buscar, como as pessoas falam assim, pseudo-felicidade. Como eu já falei, uns buscam felicidade em curso superior, em pós-graduação, em bom emprego, em muitas coisas. Mas sempre que a gente conquista essas coisas, caímos de novo naquela questão, né? Ficamos tristes, ficamos procurando um sentido para a vida. Por quê? Porque, de fato, o sentido da nossa vida, a felicidade da nossa vida está em cuidar de pessoas. Esse é o segredo, né? É um dos segredos da vida humana. Eclesiastes capítulo 2, versículo 10 e 11, Eclesiastes capítulo 2. Eu vou procurar aqui para a gente ganhar um tempinho. Eclesiastes capítulo 2, versículo 10 e 11. Versículo 10. Fala assim, Eclesiastes capítulo 2, versículo 10 e 11. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isto era a recompensa de todas elas. Interessante. Pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, ou seja, ficava fadigado, ficava cansado. E essa era a recompensa que ele tinha, né? Quem está falando isso aqui é Salomão, né? E o versículo 11 ele fala assim: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. O homem mais sábio, né,
o ser humano mais sábio, né, chegou à conclusão que satisfazer as suas vaidades era canseira e correr atrás do vento. De fato, nós fomos criados para cuidar de pessoas mesmo. Viu? Essa é a verdadeira felicidade, é se preocupar com pessoas, é fazer aquilo que Deus quer. E 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15, Paulo diz o seguinte: eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar, me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Veja, Paulo falou que eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol das pessoas. Fala assim, em prol da vossa alma. Tem que arder no nosso coração esse desejo de se dar pelas pessoas, de cuidar de pessoas. Porque, de fato, nós recebemos a remissão, nós recebemos a salvação. Esse é o terceiro ponto que a gente está vendo agora, né? Nós somos redimidos para servir ao Senhor. Como eu falei no começo da mensagem, antes de sermos redimidos, né, nós tentávamos servir o Senhor. Como até hoje você vê muitas pessoas querendo agradar a Deus, fazendo grandes obras, grandes caridades, né, fazendo isso, fazendo aquilo, né? Não estou dizendo que isso é errado, não. Não estou dizendo que isso é errado. Mas nada disso vai levar essas pessoas a serem salvas. Nada disso. Não é por fazer obra no seu esforço natural que nós vamos ser salvos. Não, a salvação não é por obras. Paulo deixa muito claro em Romanos. A salvação é pela fé. Então, antes de qualquer coisa, como eu já comentei, nós precisamos ser regenerados. Nós precisamos receber o Senhor como Salvador das nossas vidas. Aí sim, a partir daí, nós estamos habilitados para começar a servir ao Senhor, para começar a cuidar das pessoas de acordo com a vontade de Deus. E não de acordo com aquilo que a gente acha, com aquilo que a gente pensa. Como o próprio Salomão falou, isso é vaidade e correr atrás do vento, porque na verdade muitas dessas pessoas só querem se promover, né? Então a gente precisa ver como a palavra diz. Romanos capítulo 6, versículo 22, aqui em Romanos capítulo 6, versículo 22, Paulo fala o seguinte: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Agora, porém, libertados do pecado. Está vendo aí? Agora que você creu, você foi salvo, recebeu a vida de Deus, você foi libertado do pecado, certo? Você foi libertado das mãos de Satanás. E fala assim, transformados em servos de Deus, né? Tendes o vosso fruto para santificação. Esse fruto agora que você está dando para Deus é para a santificação. E por fim, a vida eterna. Interessante, né? Então, só depois que a gente, de fato, assim, recebe o Senhor, é que, de fato, Deus ele vai se agradar. Em 1 Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios aqui, capítulo 6, versículo 20, Paulo diz o seguinte: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Veja, Deus ele pagou um preço. Nós somos resgatados, né, das mãos de Satanás, por meio de quê? Por meio da morte do Senhor. E nós fomos redimidos. Ele pagou um preço altíssimo por cada um de nós. E agora, uma vez que nós somos resgatados, que nós somos trazidos de volta à presença do Senhor, agora glorificai a Deus no vosso corpo. Porque para servir, você tem que apresentar o seu corpo. Não tem como você servir, cuidar de pessoas, sem apresentar o seu corpo.
né? Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo fala, né? Rogo-vos, pois, né? Vamos ver aqui Romanos, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, fala assim, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. No lugar dessa palavra culto racional, se a gente traduzir, que é o vosso serviço mais racional. Se existe algo racional, lógico, para o ser humano que creu em Deus, é apresentar o seu corpo para servir ao Senhor. Não existe algo mais lógico, né? Ou tão lógico quanto para um cristão, como é apresentar o seu corpo para servir ao Senhor. E 1 Pedro, né, capítulo 1, versículo 19, fala que nós fomos comprados, mais uma vez. Só tocar só nesse versículo aqui, para ficar bem claro para nós. 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Ó. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O versículo 18 fala, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Então, se nós fomos comprados, nós pertencemos ao Senhor. Quando você compra algo, você passa a ter o direito, né, de aquisição daquilo que você comprou. Então, se eu e você, que cremos no Senhor, fomos comprados, né, se você creu, eu criei, então, tanto eu como você, nós somos comprados pelo Senhor. E se nós somos comprados pelo Senhor, Ele tem o direito, certo? De fazer, né, de nos usar segundo a vontade dEle. Comprar é adquirir o direito de propriedade, não é verdade? O Senhor adquiriu o direito de propriedade sobre nós. Senhor Jesus. E é interessante assim, por que servir então? Agora eu vou servir a Deus, porque eu não pertenço a mim mesmo, então eu sou obrigado agora a servir a Deus, né? Porque ele me comprou, Ele pagou um preço por mim, eu sou um escravo de Deus, e como escravo eu sou obrigado a servir a Deus. Não, não é assim que a coisa funciona, não é assim. Lembre-se de uma coisa, todo o nosso serviço a Deus é baseado em, primeiramente, uma coisa, a vida. A vida que está dentro de nós, ela queima, ela arde para cuidar de pessoas. Por quê? Porque é o natural dessa vida. Como eu já falei, o natural da vida de Deus é amar as pessoas. Em João 3,16, o Senhor fala para nós assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por amor a nós. João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Por que aqui em João 3,16 não fala assim, porque Deus amou as pessoas? Por que fala que Deus amou ao mundo e não às pessoas? É porque as pessoas chegou a um grau de queda tão grande, tão degradado, que as pessoas elas se tornaram tão misturadas com o mundo, que as pessoas e o mundo se tornaram uma única coisa. A situação humana estava tão caída, né, que o mundo, com todas as suas coisas inadequadas, né, tomou conta do homem numa condição que você não sabia mais distinguir o que era mundo e o que era homem, que eram pessoas. Hoje, nós conseguimos ver isso claramente, infelizmente, né? Hoje, muitas pessoas vivem totalmente aquém de Deus. Hoje eu tive uma experiência bem interessante.
eu costumo ficar no centro da cidade chamando as pessoas para orar. Posso orar com você? Posso orar com você? Aceito uma oração? E vinha passando uma jovem, né? E eu falei assim, jovem, eu posso orar com você? Ela falou, não, porque eu não acredito em Deus. Por que ela fala assim? Ou eles falam assim? Porque essas pessoas que dizem que não acreditam em Deus, eles falam isso porque querem viver uma vida indissoluta. Querem viver ao seu bel prazer sem ter nenhuma acusação na mente. Ou seja, estão tão misturados com o mundo que não tem mais diferença entre essas pessoas e o mundo decaído. Mas Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E no momento que a vida do Senhor entrou em nós, essa vida, ela passa assim a nos motivar a servir as pessoas. Então nós servimos a Deus não é por uma questão de lei, é porque o amor de Deus, esse amor que Deus amou o mundo de tal maneira, um dia também entrou em nós. Esse amor é o amor ágape, um amor indissolúvel, um amor que não muda, um amor que não acaba, né? E uma vez que esse amor entrou em nós, porque o próprio Deus é amor, perguntaram ao Senhor qual era o maior mandamento. O Senhor falou 2, amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Deus resumiu os 10 mandamentos numa única coisa, eu posso dizer assim, o amor. Amar a Deus e amar o próximo. Então esse amor, que é a essência de Deus, essa essência está dentro de nós. E é esse amor, essa essência, que é a mola propulsora em nós. Então nós servimos a Deus, cuidamos das pessoas, não porque nós somos obrigados, porque nós somos comprados, Deus pagou um preço, agora eu sou obrigado, não. É porque quando Ele nos comprou, a natureza dEle, que é amor, está dentro de nós, e essa natureza, ela queima em nós. Ela nos faz nos preocupar com as pessoas. Lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 5, né, tem algo bem interessante. Lá o escravo, ele estava para ser liberto, né? Só que quando ele ia ser liberto, ele tinha a opção de ser liberto ou não. Êxodo 21, versículo 5. Fala assim, porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro. Então nós somos esses escravos. Então era colocado na orelha do escravo ali, né, uma argola, né, e aquele escravo, né, ele continuaria servindo agora, não por uma questão de lei, mas por uma questão de amor. O amor de Deus, ele é quem nos comove, ele é quem nos impulsiona a querer servir ao Senhor, a querer cuidar das pessoas. Então, o desejo, né, de cuidar das pessoas, de amar das pessoas, é algo que vem da vida de Deus que está dentro de nós. Nós servimos ao Senhor por causa disso. Às vezes as pessoas ficam assim, por que você vai tanto para a igreja? Por que você sai tanto para pregar? Por que você faz isso? Por que você vai orar pelas pessoas? Por que você fica ali chamando as pessoas para orar? Eu, pessoalmente, eu teria vergonha de estar ali, posso orar com você? Aceito a oração? É porque, assim, o amor de Deus é quem nos leva a fazer isso. Então, o amor é tão grande que a gente não tem espaço para vergonha, né? E mesmo quando você está ali envergonhado, às vezes, né, querendo fazer, mas está envergonhado, o amor fica ali incomodando, até que a gente perde a vergonha e sai e vai lá chamar as pessoas para orar. O amor, ele é a base da nossa vida, ele é a base assim, do nosso serviço ao Senhor. Um outro ponto também, amados irmãos e queridos amigos, né, é que a vida divina, de fato, assim, é uma vida de servir. A vida divina é uma vida de servir. Como eu já falei, Mateus capítulo 20, versículo 28, né, eu já falei que o Senhor veio para servir, né, e não para ser servido. Mateus 20, 28 fala exatamente isso, né? Mateus 20, 28. Mateus 20, 28 diz assim, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E Filipenses
Filipenses capítulo 2, deixa eu ver se é, capítulo 2, versículo 7. Diz assim, ó: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Veja, o Senhor abriu mão de toda a sua glória. Ele se esvaziou de toda a sua glória, assumindo a forma de servo. Interessante, não fala que assumindo a forma de um rei, de um governador, de um presidente, sei lá, de alguém de alta posição. Não. Ele assumiu a forma de um servo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Senhor Jesus, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, essa é a vida do Senhor. Sabe, amados, nessa aula, de fato, assim, o que mais me chama a atenção, né, é que tudo isso é por conta dessa vida que entrou em nós. Quanto mais nós nos aprofundamos nessa vida, quanto mais nós temos comunhão com Deus, quanto mais nós permitimos que essa vida ela seja assim infundida em nós, sabe? Mais nós temos esse desejo de servir ao Senhor. Essa vida, ela é algo assim poderosa, ela tem o poder de transformar completamente o ser humano. Essa vida, ela pode pegar a pessoa mais egoísta da face da terra e tornar essa pessoa mais humilde da face da terra. Porque não é uma questão de obrigação, não é uma questão de ordenança, não. É uma questão da vida. A vida, ela vai trabalhando em nós. Ela vai nos ganhando, ela vai permeando todo o nosso ser. Senhor Jesus, então o que realmente significa a vida para nós? A vida para nós significa servir. Sem servir, a vida não tem significado. Se eu e você não servimos as pessoas, não cuidamos de pessoas, a nossa vida não tem nenhum sentido. Eu volto a repetir, é pura vaidade e correr atrás do vento, como Salomão chegou a essa conclusão também. É apenas fadiga e canseira. Senhor Jesus. E é interessante, irmãos, porque, e amados, que à medida que essa vida ela vai crescendo em nós, essa vida ela vai nos habilitando. Talvez você diga assim, mas eu não sei pregar o evangelho, eu não sei falar, então eu não posso servir. Não. O que nos faz servir não é a nossa capacidade natural, é essa vida. Vou dar um exemplo para vocês bem simples. Quando uma criança nasce, quando um ser humano nasce, nele já vem inerente nessa vida, né, todas as suas aptidões. Por exemplo, se você chamar uma criança de 2 anos e pedir para ele pegar um copo com água, né, se dá um copo de plástico a ela, né, e você pede para ele buscar esse copo com água, você vai perceber que ela tem uma certa dificuldade de ir pegar esse copo com água. Mas na medida que essa vida vai crescendo, né, ela passa a ter uma maior habilidade de segurar o copo, né? Já segura o copo com mais firmeza, né? Até os próprios passozinhos, que são passos mais firmes, à medida que a vida vai crescendo, né? Que é outro exemplo, né? A criança, ela já nasce, né, com algo inerente, né, dela com respeito a andar. Só que para ela dar os primeiros passos, né, não é fácil. Mas à medida que ela vai crescendo, ela vai aprendendo, ela começa engatinhando, depois ela vai ficando em pé, segurando nos troços, depois ela solta, dá 2 passinhos, 3, aí senta de novo. Mas vai chegando uma hora que ela vai andando, vai treinando, a vida vai crescendo, e daqui a pouco ela está o quê? Ela está correndo. Então tudo isso é uma questão de quê? Da vida. À medida que a vida cresce, né, nós vamos nos tornando mais e mais úteis ao Senhor, né? E todas essas características, sabe, amados, que essa vida, ela vai acrescentando em nós, é para servir. Deus falou assim, vós sois a luz do mundo. Se você é alguém que tem conhecimento da palavra,
Então, esse conhecimento que você tem é para servir ao Senhor, né? As pessoas estão em trevas. Mateus 4,16 fala, o povo que jazia em grandes trevas, o povo que jazia em trevas, viu grande luz, né? E como é que as pessoas vão ver a luz hoje, que é o próprio Senhor? Por meio de mim e por meio de você. Se nós sairmos para pregar o Evangelho, nós vamos levar a luz até as pessoas, né? Então, amor, santidade, né? Por que nós procuramos ser santos? Ser santo é o quê? Ser uma pessoa separada das coisas do mundo, né? Por que a gente se guarda das coisas do mundo? É porque a gente quer ser melhor do que as pessoas? Não, é porque nós queremos servir as pessoas, né? Por que nós assim procuramos ser justos para com as pessoas? É porque nós queremos ser melhor do que as outras pessoas? Também não, é porque nós queremos cuidar de pessoas, né? Então, tudo isso, né, que o Senhor tem acrescentado em nós, por meio da sua natureza, sua justiça, seu amor, sua santidade, sua bondade, tudo isso, né, é para que nós possamos servir ao Senhor, né? Ou, para que nós somos santos? Para que nós somos separados se não for para servir? Para que nós somos espirituais se não for para servir, né? Para que nós temos vencido, né, o pecado, vencido as coisas que costumeiramente tentam assim nos abater? Tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que Deus deu a nós, é para nós podermos servir. Para que você tem um carro? É para servir. Para que você tem uma casa? É para servir. Para que você é casado? É para servir. Para que você é um jovem saudável? É para servir. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, é para servir. A nossa vida gira em torno disso, servir, sermos úteis ao Senhor, certo? E como eu já falei, essa utilidade não depende da nossa habilidade natural, depende dessa vida. Quanto mais essa vida cresce em nós, mais nós somos, mais nós vamos nos tornando úteis ao Senhor. É interessante assim que, talvez você diga assim, eu não sei servir, ou eu não posso servir, porque eu não, a vida ainda não cresceu tanto. Mas uma coisa é certa, talvez você diga que você não pode servir porque a vida não cresceu ainda. Isso não quer dizer que você não pode servir, você pode servir sim. Agora, para aqueles que a vida tem crescido, fica impossível não querer servir. Porque de fato é algo que fica ali nos incomodando. Então, o homem ele foi projetado para isso, amados e queridos amigos. O homem foi projetado para ser útil ao Senhor, para servir ao Senhor. E como Paulo fala em Romanos, não há algo mais lógico, mais racional do que servir ao Senhor. Amém? Vamos agora para as perguntas, né? Nós temos aqui, né? Temos algumas perguntas, né? A pergunta número 1 diz assim: você entendeu o projeto de Deus para a sua vida? A minha resposta foi o seguinte: sim, eu aprendi que se eu não servir a Deus ou ao próximo na minha vida, né, de hoje, se eu não servir a Deus e ao próximo, a minha vida ela não tem sentido. Ela é pura vaidade e correr atrás do vento. De fato, para mim, né, servir, eu fui criado para esse propósito, para servir a Deus. E se eu não servir, a minha vida não tem sentido. É pura vaidade. A pergunta 2. O que você aprendeu sobre a verdadeira felicidade? Que mais bem-aventurado é dar do que receber. A verdadeira felicidade está em se doar. Deus, ele foi quem mais se doou. Ele se deu incondicionalmente por nós. Como afeta sua vida saber que foi comprado por Deus? Essa pergunta, assim, ela me chamou muita atenção, particularmente, certo? Porque eu, quando era jovem, eu gostava muito de arriscar a minha vida. Eu gostava de escalar coisas altas, eu gostava de pular grandes distâncias, e assim, geralmente essas distâncias tinham um grande abismo embaixo. Eu gostava assim de fazer escalações em pedras, e por conta dessas minhas peripécias, certo? Eu quebrei alguns ossos do meu corpo, né? Eu fraturei as pernas várias vezes, quebrei o braço direito em 3 cantos, eu tenho várias cicatrizes, né?
Então, assim, eu achava que eu tinha o direito de fazer isso. Mas quando eu descobri que eu fui comprado por Deus, quando eu descobri que o meu corpo, que a minha vida não pertence a mim, mas pertence a Deus, então eu hoje, né, eu não ouso arriscar a minha vida, né, por vaidade, para poder aparecer, não. Eu hoje, assim, eu tento poupar, eu tento de todas as maneiras, assim, guardar o meu corpo para ser útil ao Senhor. Vou dar outro exemplo prático também, certo? Talvez você nunca pulou de uma pedra alta, talvez você nunca escalou um prédio, talvez você nunca pulou uma grande distância com um despenhadeiro abaixo, certo? Como eu gostava de fazer isso. Mas se você hoje, por exemplo, é uma pessoa que tem problemas cardíacos, e você não cuida da sua saúde, você não se alimenta adequadamente, se você tem problema de pressão alta e você come todo tipo de comida, come sal demais, se você não cuida de si mesmo, então você também está nesse aqui que ainda não reconhece que você foi comprado por Deus. Todos que foram comprados por Deus e que reconhecem que foi comprado por Deus, não ousa usar o corpo que pertence a Deus ao seu bel prazer. Tem muito cuidado com o corpo, porque esse corpo não nos pertence, pertence a Deus. Esse corpo é para a honra e glória de Deus, é para o uso e usufruto de Deus, né? Então, isso afetou muito quando eu descobri, né? Hoje eu não ouso fazer as coisas que podem danificar esse corpo, né? A menos que seja algo que seja muito da vontade de Deus, né? Como está o fogo em seu interior para servir? Graças ao Senhor, queimando. O Senhor continua queimando, né? Senhor Jesus. Como está a pergunta 5, né? Como está seu serviço em relação a seu crescimento de vida? Está sendo dia a dia mais aperfeiçoado. Irmãos, nós nunca vamos chegar a essa perfeição. Até a volta do Senhor, ou se nós chegarmos, né, a dormirmos antes, a Bíblia fala que até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, à plena estatura de Cristo. Irmãos, nós vamos estar todos os dias precisando ser aperfeiçoados. Todos os dias, dia a dia, à medida que Deus vai trabalhando em nós vamos sendo aperfeiçoados, mas nós vamos poder servir ao Senhor de uma maneira adequada. Então eu botei aqui, está sendo dia a dia mais aperfeiçoado. É de glória em glória, é de graça em graça, né, que nós vamos sendo aperfeiçoados. Existem requisitos para servir? Você se lembra de alguns? Sim, existem requisitos para servir. Nós, para servir, eu coloquei aqui, nós precisamos de amor, nós precisamos ser iluminados por Deus, para a gente servir dentro da vontade dEle, nós precisamos de santidade, nos separar, ser santos, nós precisamos ser justos, né? E essa justiça para com as pessoas, certo? Precisamos da bondade, precisamos da perseverança, precisamos da paciência, então precisamos de N itens, né? De N requisitos para poder servir. Mas eu só quero fazer mais uma observação. Todos esses itens, todos esses requisitos estão já na vida de Deus que entrou em nós. A única coisa que eu e você precisa é permitir que essa vida cresça. Que todos esses adjetivos aqui vão fazer parte do nosso serviço. A pergunta 7 diz o seguinte: quem você pensa que pode ser útil para o Senhor? É interessante essa pergunta, porque a gente tem mania de achar assim, esse dá certo para servir o Senhor, esse não dá certo. Mas, na verdade, todos são úteis para o Senhor. Todos são úteis, todos. A única coisa que nos impede de não ser útil ao Senhor é o fato de você não crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. É o único item. Mas se você creu, né, a despeito de como você está, de como você é, ou de quem você era, se você creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, você se tornou habilitado para servir ao Senhor. Talvez você diga assim, mas eu não sei ler, eu não sei escrever, eu sou analfabeto. Não tem importância, não tem importância. Temos vários exemplos na Bíblia de pessoas totalmente inadequadas
aos olhos humanos, mas diante de Deus foram pessoas que foram extremamente úteis. Por exemplo, nós temos uma prostituta, né? Não só uma, né? Na Bíblia, né? Que foram úteis ao Senhor. Nós temos ali, né? Nós temos uma mulher, né? Vários homens também, que aos olhos humanos não daria. O próprio Paulo, quem era Paulo? Paulo era Saulo de Tarso, perseguidor, arrastava os cristãos para a prisão, consentia com a morte dos cristãos. Talvez se eu e você visse Paulo naquela época, a gente não queria pregar o evangelho para Paulo. Mas um dia o Senhor foi, caminhou para Damasco, iluminou Paulo, né? Paulo caiu por terra, creu no Senhor e escreveu somente 14 epístolas, né? Somente 14 epístolas das 27 epístolas do Novo Testamento. Então, todos são úteis para servir o Senhor, desde que Deus use de misericórdia e o faça recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Amém, amados? Muito obrigado, né, por mais uma aula, né? Graças ao Senhor. Eu queria aqui encerrar orando por nós. Amém? Por todos nós. Amado Deus e Pai, damos graças ao Senhor por mais uma aula que o Senhor nos permitiu, Senhor. Damos graças ao Senhor porque, de fato, o Senhor nos mostrou na aula de hoje que nós fomos criados, que nós fomos projetados, Senhor, para servir a Ti, Senhor. E mais do que nunca, o Senhor tem mostrado para nós que o nosso serviço, Senhor, não é na nossa capacidade humana, mas é nessa vida que entrou em nós. E que à medida, Senhor, que essa vida vai crescendo, nós vamos nos tornando mais úteis, mais qualificados para servir o Senhor. Senhor, continua se derramando para nós, continua abençoando a todos os nossos amados irmãos e queridos amigos que estão nos acompanhando, suprindo, Senhor, em todas as suas necessidades. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa aula e por cada um dos ouvintes que estiveram nos acompanhando. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Fé é o elemento fundamental de alguém escolhido e chamado por Deus. O justo viverá por fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. O livro Fundamentos da Fé Cristã contém 24 lições que visam fundamentar e fortalecer a fé cristã. Ele é a continuidade do volume 1, abordando os mesmos temas, porém de modo mais abrangente e profundo. O objetivo é que o leitor seja mais firmado e fundamentado na fé, tornando-a inabalável. Numa época em que tantas ideologias tentam enfraquecer nossa fé, a leitura desse livro se faz necessária para os que anelam ter um viver individual e coletivo com sabedoria e equilíbrio que agrade a Deus e os conduza em triunfo para o reino de Deus. Que sua fé se torne inabalável com a leitura deste livro.